Meu nome é Maurício, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação minha. Talvez o pessoal não me conheça, mas eu vim do ramo cosmético, sempre trabalhei com embalagem, minha formação acadêmica, eu sou designer de produto, e embalagem é a minha paixão, tá? O meu playground são supermercados, porque eu adoro andar em supermercados e ver as embalagens. Então, eu já passei nessa vida toda, quase 30 anos, trabalhando em cosmético. Praticamente, eu aprendi a desenvolver embalagens na Natura, que foi a minha primeira escola. Depois eu passei para o Boticário, outra excelente escola. E depois eu fiz uma carreira solo como representante de empresas do setor gráfico, Vá Conforme. Hoje eu represento também uma empresa de prototipagem, Fast Parts. Eu concretizo sonhos, eu costumo dizer que um protótipo vale mais do que uma embalagem, e como disse a colega Cida agora há pouco, nesse processo todo de desenvolvimento dela, muitas vezes se faz necessário um protótipo funcional. Enfim, além disso, eu também trabalho com polpa de papel, o material do futuro, que já está presente, são os calços, o mesmo material feito de caixinha de ovos, e virei youtuber, né? Porque eu gosto muito da área de embalagem, resolvi criar um canal para falar sobre embalagens, e no meu canal gostaria que vocês se inscrevessem. Eu vou pedir para apresentar a primeira transparência, por favor. Aí estou eu, tá? O meu canal é PECTalk, o meu nome, e as empresas que me apoiam, que me dão sustentabilidade, porque eu também preciso me sustentar para fazer o que eu faço, tá? Podemos passar para a próxima apresentação. O tema será embalagem como instrumento de inclusão e acessibilidade. A embalagem, como disse a Cida, ela tem que vender o produto, e muitas vezes a embalagem é dita como o vendedor silencioso, porque ela fica geralmente nas prateleiras dos supermercados, e é aquela que te atrai a atenção em todo aquele contexto, em toda aquela mancha de cores, aquele bombardeio de imagens, de marcas, alguma vai te chamar a atenção, ou pela cor, ou pelo preço, ou pelo formato, não importa. Ela vai chamar a sua atenção. Nesse momento que ela chama a sua atenção e que você vai buscá-la, ela já está praticamente vendida. Mas a embalagem, ela pode ser o vendedor silencioso, como também o vendedor invisível. Por quê? Pode passar para a próxima. Este é o público que eu vou estar falando. Vou estar falando dos cegos e de 60 a mais os idosos, né? Por que vou falar sobre eles? Resolvi levantar uma bandeira. Se vocês se inscreverem no meu canal e acompanharem lá, vocês vão perceber que eu fiz várias matérias, várias entrevistas com esse público cego que vive na escuridão. Eles são um público que não são muito bem atendidos em termos de embalagens. Pode passar para a próxima, por favor. Aqui nesse próximo quadro, vocês vão ver, segundo o IBGE, de 2010, recente, tá? Dentre os 6,5 milhões de pessoas com alguma deficiência visual, dentro dessa fatia, nós temos pelo menos mais de 500 mil pessoas incapazes de enxergar, cegos, que vivem na escuridão, espalhados pelo Brasil todo. E, por curiosidade, na região nordeste e norte do país, onde se incide maior quantidade de cegueira, por conta da poder aquisitivo, da falta de estrutura e tudo mais. E mais de 6 milhões de pessoas possuem baixa visão ou visão subnormal. São pessoas realmente com miopia, com grau severo de cegueira, de falta de visão, dificuldade de enxergar, né? Outros 29 milhões de pessoas declaram possuir alguma dificuldade permanente de enxergar, ainda que usando lentes e óculos, tá? Eu sou um deles, né? E como muitos outros. Por favor, pode passar a próxima. Sobre a deficiência visual, queiram vocês ou não, e é um dado extremamente sério, né? Impactante. A cada 5 segundos, uma pessoa fica cega. Eu fiz uma continha aqui, eu vou ter 30 minutos para falar com vocês. Dentro desses 30 minutos, no mundo, 360 pessoas ficaram cegas. Tá? É uma pesquisa, segundo dados da World Report Disability de 2010 e do Vision 2020. São estudos feitos no mundo sobre a cegueira. Ela é impactante e vem aumentando. Então, é um público considerável que não está sendo atendido como deveria ser atendido. A cada 5 segundos, então, uma pessoa fica cega no mundo. Além disso, do total de casos de cegueira, 90% ocorre nos países emergentes e subdesenvolvidos, que é o nosso caso.
Estima-se que até 2020 o número de pessoas com deficiência visual poderá dobrar no mundo. Então, é muito sério, né? Nós que enxergamos, chamados entre os cegos de videntes, eu aprendi muita coisa, gente, conversando com esse pessoal que não enxerga. É incrível as coisas que eu aprendi, é incrível a visão que eles têm, visão mesmo, né, das coisas e a falta de cuidado, de atenção que eles deveriam merecer. Por que eu digo isso? Por favor, a próxima transparência. O que fazer em relação às embalagens para servir como instrumento de inclusão e acessibilidade a esse público? Muitos têm falado e muito se faz com relação ao Código Braille. Mas você já parou para pensar se todos os cegos sabem ler Braille? Quando eu digo ler, é tátil, né? Não. Próxima transparência, por favor. Temos aí uma lei que ainda não entrou em vigor, ou entrou em vigor. Não sei, será que ela pegou ou não pegou? Mas ela existe, que é a Lei do Código de Defesa do Consumidor. Essa lei é a número 8.078, de 11 de setembro de 1990. Diz o seguinte, eu só peguei um artigo, os incisos que vêm na sequência, vocês tendo a oportunidade de ler, no livrinho de Código de Defesa do Consumidor, vocês vão reparar que todos os outros incisos reforçam ainda mais, cada vez mais. Mas por que ela não pega? Vamos ler a lei. Artigo 4º, a Política Nacional das Relações do Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. A redação, ela foi refeita e essa lei é a última. E você, vendo lá na lei, você vai ver que todos os incisos dão mais sustentação ao que foi dito aqui. E quando a gente diz aqui, consumidores são todos. Cego, não cego, deficiente físico, mental, todo LGBT, homo, hétero, qualquer um é consumidor. Porque desde que consome e compra alguma coisa, ele é considerado um consumidor. Conversei uma vez com um amigo meu e ele me disse, mas não está dizendo cego. Não tem que se discriminar. Senão, teria que discriminar para deficiente físico e para todo mundo. Todo mundo que compra, é só ver uma pessoa na rua. Um cego, por exemplo, ele está vestido, está usando um sapato, uma camisa, uma bengala, às vezes óculos, chapéu, enfim, tudo isso que ele está utilizando, toda essa indumentária, ele comprou, portanto, ele é um consumidor. Então, não existe restrição. Todos eles são consumidores. E quando a gente diz dignidade, é quando eu digo, ao entrar num supermercado e verificar que a maioria dos produtos não existe, eu busquei, mas não existe nenhum estudo dizendo que quantos produtos, qual é o percentual de produtos que apresentam o código Braille. Porque quando se fala em cego, só se pensa em Braille, mas nem todo cego sabe Braille, gente. Por quê? Muitos cegos ficaram cegos depois de enxergar. Eles já enxergaram uma vez na vida, e esses que enxergaram uma vez na vida, a dificuldade de aprender Braille é muito grande. Outros são cegos com demência, outros são cegos que têm dificuldade no tato, outros são cegos que aprenderam realmente desde que nasceram, então é até mais fácil aprender a ler o Braille. Um amigo meu cego, o Manuel, eu perguntei para ele se ele nasceu cego ou ele ficou cego depois. Ele me disse que ele é cego graças a Deus. E eu achei estranho, né? Por que cego graças a Deus, Manuel? Não, Maurício, se eu fosse cego depois, eu ia entrar em depressão. É muito difícil, muitos entram em depressão, engordam, perdem as amizades, porque se perde todos os amigos, não é verdade? Eu sei disso, porque eu conversei com muitos cegos. E para aprender o código Braille depois de cego, depois que enxergou um dia, é muito mais complexo, é muito mais difícil. Ou seja, quem nasceu cego tem muito mais facilidade de aprender desde criancinha, tá? Então, eu digo dignidade, porque tem que ter um atendimento, muitas vezes não tem, a maioria das vezes não tem. Saúde e segurança. Vocês acham que todos os remédios apresentam data de validade? Praticamente nenhum. Todos os produtos que apresentam Braille apresentam data de validade? Praticamente nenhum. A embalagem secundária, que é o cartucho, pode apresentar o Braille, porque o cartão permite. Agora, a embalagem que vai lá dentro, vamos supor, um frasquinho, um frasco plástico, ele apresenta o Braille? Não apresenta.
Já aconteceu muitos acidentes de mistura de frascos e já acarretou acidentes por ter tomado o remédio errado. O próprio Manuel, um outro cego Adelor, me contou um caso de um amigo dele que pingou um colírio, porque eles têm que pôr alguma coisa nos olhos, e no caso ele pingou água buricada, ele disse que acetona, ele disse que a embalagem era muito parecida tatilmente, ele teve um acidente muito grave. Enfim, a proteção dos seus interesses econômicos, por que isso? Não tem preço os produtos numa gôndola de supermercado. A melhoria da sua qualidade de vida, com certeza, vai melhorar muito se uma embalagem apresentar alguma forma de identificação para que o cego saiba o que está comprando, saiba a marca do que está sendo, do que é o produto que ele está comprando. A marca vai ficar realmente na cabeça dele, vai se espalhar no grupo de cegos, que eles se comunicam muito, e isso aí vai agradar, inclusive, os videntes, porque uma marca que se preocupa realmente, de verdade, desde a concepção do seu projeto na prancheta, no computador, na gráfica, na fábrica terceirizada de sopro e injeção, essa empresa vai ter, os videntes vão ter bons olhos e os cegos também sobre esta marca, que vai ser muito comentada. Então, eles dizem muito isso, sabe? E podemos passar para a próxima apresentação. E o que fazer? Será que esta lei pegou? O que encontramos nos supermercados? É o que eu acabei de falar. No Brasil, a lei pega ou não pega. Isso é um absurdo. Lei deveria pegar desde o momento que ela é aplicada, que ela é instituída. Mas no Brasil, ela não pegou, porque se você for ler esse Código de Defesa do Consumidor, a maioria dos produtos não apresentam sequer uma codificação que ensine, que indique ao cego que produto é aquele. Além disso, ela também não apresenta data de validade. Por que não apresenta data de validade? Seria muito complicado, no final de uma esteira, aplicar uma etiqueta com o código Braille com a data de validade? Eu acho que não seria, né? Já que a lei existe e deveria ser aplicada. Existem muitos produtos que aparecem no mercado, mas depois somem, não sei por quê. A próxima apresentação, por favor. Aqui temos algumas imagens de o que eu encontrei no supermercado, tá? Filtros, aveia, Quaker, filtro Brigita e café Bom Jesus. Aqui tem tudo, tá? Eles sabem que é café, é a marca. Existe um painel bem grande para se aplicar o código Braille. O código Braille, ele tem um tamanho específico, ele não aumenta e nem diminui, porque senão o cego não consegue ler. Então, nem todos os tipos de embalagens é possível ser aplicado um código Braille. Por isso que muitas embalagens pequenas não apresentam Braille, tá? Então é complicado. Então nós temos que pensar em outras formas, outras técnicas, outras tecnologias, porque eu entendo que não vai ser possível encontrar uma embalagem 100% eficaz, mas se a gente fizer um projeto que tenha código Braille. E um outro exemplo que eu vou dar para vocês, que na esteira, que na prateleira tem acesso aos preços, às validades, que dentro de um supermercado tenha realmente uma pessoa acessível e treinada para atender esse grupo de pessoas deficientes visuais e também físicas, deficiência física, seria o ideal, tá? Mas isso não acontece. A próxima transparência, por favor. Aqui mais alguns exemplos, empresas, eu saí da parte de alimentos, fui para a parte de cosmético. No caso, um sabonete super interessante, né, com código Braille. É lógico que o sabonete vai gastar, mas só o fato de ter esse código Braille no sabonete, que pode indicar cor. Por que cor? Será que cego precisa saber de cor? Precisa, gente. Da mesma forma que você aí está me vendo, o cego também tem o direito de saber a cor. Ele não sabe a cor, ele não sabe associar. Ele não sabe, ele não tem ideia do que é um branco, do que é um azul. Falam para ele, ó, o verde é grama, o azul é igual ao céu, o branco é como se fossem as nuvens. As nuvens você pode pegar o algodão, você vai ter ideia do que é a parte tátil, né? São simbologias que para ele, na verdade, nada importa. Azul, cinza, vermelho, verde, grama, nada disso é coerente para eles, porque são palavras, eles não fazem associação com cor. Muito embora, por curiosidade apenas, vou fazer uma entre aspas, existem cegos que sonham colorido.
Quer queira ou não, podem acreditar. Eu tenho uma amiga que tem outra amiga que nasceu cega e ela sonha colorido. E essa amiga minha, ela corre no sonho dela sem a bengala. Então, o cego é um assunto além da imaginação, não é verdade? Mas eles têm cego que sonha colorido. E aquele cego que enxergaram uma vez tem essa oportunidade de saber escolher cor. Por exemplo, o verde combinando com o quê? Mas esse é um assunto que a Sandra Mark vai falar no próximo blog, amanhã. Ela vai falar sobre o código Psychology, o código tátil de cores. Muito interessante, de fácil aplicação em tudo, vocês não fazem ideia. Não é igual ao Braille, é outra coisa. Então, nesse caso, vocês estão vendo aí o sabonete, que pode estar falando, eu não sei o código Braille aqui, o que é, mas pode estar falando sobre cor, a própria marca. Aqui no produto da Natura, o Ecos. Aqui embaixo, esse vidro azul, chamado robô, é uma impressão em alto relevo feito pelo Witton. Com certeza é o nome do produto. Imagine o cego encontra o perfume dele, ele vai saber qual é aquele perfume para ele utilizar na própria decoração e não sai isso aqui. Esse aqui foi um código Braille do lado do frasco de vidro embaixo, aplicado em frascos de vinho, né? Não tem mais, mas foi feito. E é um rótulo em Braille. Então é possível se fazer em rótulo e em cartucho. A próxima transparência, por favor. Nessa aqui nós vamos ver uma latinha. Essa latinha é uma latinha de cerveja feita por uma empresa do Japão, tá? Aqui, um cego amigo meu, o Sony, ele disse que a maior dificuldade dele é de pegar uma lata na geladeira. Ele não sabe se é bebida, se é refrigerante. No Japão já existe essa definição, essa identificação. Muito interessante, e é possível de aplicar. Não sei porque as grandes marcas aqui no Brasil não fazem isso. Já pensou que interessante seria fazer uma propaganda com esse apelo? Não aproveita, porque cego também bebe, né? Aqui do lado, um remédio com a codificação Braille, mas não tem data de validade. E o cartucho, a cartela, o blister, o que estiver lá dentro, não tem a referência do que é para que o cego volte a colocar no cartucho, porque senão ele se perde. E muitos cegos, gente, vivem sozinhos, tá? Podemos passar para a próxima. Aqui nesse código Braille, eu vou pedir a intervenção para cortar, eu vou fazer um teste para vocês com um código, algo que eu encontrei no mercado que tem a ver com QR Code, tá? Eu só vou pedir para tirar essa imagem, apresentar a minha. Eu vou mostrar para vocês agora o seguinte, eu não sei se vocês estão vendo, eu peguei uma embalagem branca, é uma embalagem Tetra Pak, só que pequena, e eu peguei todo o texto de uma embalagem Tetra Pak. É grande o texto, não é? Eu fiz o QR Code, uma gráfica que me dá apoio aí, a Masterprint, me fez o rótulo, uma impressão em um rótulo autoadesivo, e eu mesmo apliquei isso aqui é um piloto, tá? É um protótipo, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ela tem um relevinho, espero que vocês consigam ver, ela tem um relevinho bem em volta, tipo uma moldura, que eu fiz com uma cola em alto relevo. Isto aqui seria facilmente aplicável com silkscreen em alto relevo. Como aquele rótulo do vinho que eu mostrei abaixo, que é o rótulo do Braille. Aquele tipo de impressão é o silkscreen de um verniz em alto relevo. Seria possível fazer isso em torno do próprio QR Code. Ou seja, o cego encontra o QR Code. E aí, gente, com um aplicativo, que inclusive eu passei para o Manuel, um cego amigo meu, ele baixou o aplicativo e ele fez exatamente o que eu vou fazer agora para vocês. Isso aqui é possível de se aplicar em vários tamanhos, o QR Code não precisa ser desse tamanho, ele pode ser menor, tá? Para aplicar em embalagens menores, por exemplo, um batom, um esmalte, um vidro de remédio, algo que precise ter uma informação maior, né? Ou até a própria bula, não sei, mas enfim, eu vou passar para vocês aqui a leitura. Eu vou pegar o aplicativo, chama-se QR Speak. Speak não é speak de falar em inglês, é S, P de pato, E de escola, C de casa, H de hospital. QR Speak. S, P, E, C, H. Eu vou ativá-lo e vou focar aqui no meu QR Code.
É um pouquinho difícil, mas isso aí é possível ser feito. Leite longa-vida, conteúdo 1 litro, sabor e aroma artificial de baunilha, ingredientes, leite desnatado, cálcio, enzima, lactase, vitaminas D, K, C. Informações adicionais: contém leite, lactose, não contém glúten, diabéticos, contém glicose e galactose. Consumir sob orientação médica ou nutricionista ou Ministério da Saúde. Informa o aleitamento materno, evita infecções e alergias, e recomendado até uns 2 anos de idade, ou mais data de fabricação 20 de fevereiro 2020, válido até dia 20 de junho de 2020, após aberto, conservar em geladeira e consumir em até 3 dias. Então, vocês ouviram, né, que foi possível. A única dificuldade é a localização, mas isso aqui é um piloto, é um teste. Provavelmente é possível de fazer uma acuidade maior na aproximação, como a gente faz quando a gente quer jogar o WhatsApp para o computador, o QR Code ali, rapidamente ele localiza. Imagine desenvolvendo um aplicativo mais esmerado e com um poder maior de facilidade de localizar, é lógico que tem que estar na luz do dia, né? A iluminação, para que o cego consiga identificar o produto e, dependendo, ouvir tudo que tem ali dentro, ou com menos, não precisa ser tanto assim, mas nesse caso eu peguei todo o texto, coloquei também a parte que diz respeito à data de validade, sabor, porque muitas vezes eles compram as coisas e não sabem se é salgado, se é doce, seja lá o que for. Então, todas essas informações, para o cego, com um fone de ouvido, ele estaria ouvindo isso num supermercado repleto de produtos. Já pensou que facilidade? Quando eu passei esse QR Code, esse aplicativo aqui para o Manuel, o Manuel até chorou. Pode passar para a próxima apresentação. Existem também várias tecnologias assistivas. Quando eu digo a embalagem é um sistema, ela pode se tornar um sistema ainda maior. Por quê? Desde a concepção do projeto, como a Cida muito bem disse, existem também as embalagens de transportes, os pallets, containers, então toda uma estrutura grande até chegar na mão da gente, aquela embalagem daquele produto, né? E, por que não, aumentar ainda mais esse sistema para quem não enxerga, não tem essa faculdade. Então, eu estou mostrando aqui para vocês várias coisas que a gente pode encontrar para que eles tenham um conforto maior, a título de curiosidade, inclusive, e de entendimento maior de como essa classe sofre. Nesse caso que vocês estão vendo aí, é um aparelho que tem uma barra, onde a moça está com as mãos, e ela está colocando aqui na primeira imagem um chip. Esse chip, ela abaixou, porque muitos cegos utilizam o celular e utilizam o computador. Ela baixou ali um livro, ela colocou na lateral, e página a página, vai nessa área que ela está pondo o dedo, levantam-se as bolinhas, os pontinhos, e cria-se uma linha. Ela lê linha a linha do que está escrito naquele arquivo que ela colocou. Ou seja, o arquivo do livro ali, linha a linha, vai saindo em saliências que dão a leitura nesta página, como se fosse um teclado. Então, nesse teclado que aparece o código Braille, as bolinhas sobem, descem e vão se formando na medida que ela vai dando enter, enter, e vai lendo passo a passo. A próxima transparência, eu não conheci isso, muito interessante. Nesse caso aí, gente, o Work on My Eyes é um óculos, é uma tecnologia israelense. Isso seria a solução. Se esse óculos, como o próprio Adelor, que é um cego, e entrevistei, ele disse: Maurício, isso é os olhos da cara. Eu não consigo ver a cor do meu dinheiro para pagar um óculos desse. Além de tudo, o Adelor, apesar de cego, ele é um sarrista, né? É os olhos da cara, ele não consegue ver a cor do dinheiro dele para comprar um óculos desse. Então, eles têm bom humor e, graças a Deus, tem, né? Esse óculos aí, o que ele faz? Ele é basicamente para ler, né? O cego focaliza pelo tato e tem ele, lógico, ele vai precisar de um treinamento. Com a mão, ele faz um gesto e o óculos identifica, traduz em várias línguas e lê e vai para o som no ouvido dele. Ou seja, ele pode ler uma embalagem,
do supermercado, ele pode ler uma bula, ele pode ler placa, diz que seja corretamente direcionado para uma placa, para anúncio, para placas de banheiro, porque também ela identifica imagens e traduz. Então, uma tecnologia de ponta, só que o preço não é de ponta. 15 mil reais, hoje, é muito dinheiro para se pagar no óculos, e quem tem, que cego tem, assim, o dinheiro disponível para pagar um óculos desse, não é verdade? Então, é uma tecnologia que ela não é acessível a esse público cego, apesar de inseri-lo num contexto muito maior de conforto, né? A próxima transparência, por favor. Este outro aqui é o Be My Eyes. Isso aqui é o seguinte, os cegos usam muito isso. Vamos supor, você está lá, o cego está no supermercado ou está em casa, ele pegou a embalagem, ele não sabe do que é, porque o código Braille apagou, gente. A fibra do cartão tem esse problema, ela vai achatando e eles falam, fica apagado, eles não conseguem mais ler. Ou então não tem, ou então ele não sabe ler Braille. O que ele faz? Ele pega o celular dele, focaliza, tudo, essa tecnologia foi feita para eles. Aliás, a marca que mais eles falam bem, que são mais próximas, que dão maior conforto e atendem aos cegos, é a Apple. Maurício, tá? temos 2 minutos. Nossa, 2 minutos. Meu Deus. Então, vamos passar. Então, eles identificam, uma pessoa do outro lado consegue ver o que é e passa para eles o que é. A próxima transparência, por favor. Nossa, como passa rápido, gente. Eu tenho tanta coisa para falar disso. Esta aqui é uma empresa, aí de São Paulo, uma startup. O Sony faz parte dela. Ele é um cego e dá treinamento para as empresas para que seja atendida, para que o cego seja atendido da forma que deve ser. Aqui são umas frases absurdas que os cegos ouvem nas lojas. Por favor, a próxima transparência. Eu vou entrar agora no grupo dos idosos, tá? Esses dois aí são meus pais, tá? Próximo, por favor. As informações pelo IBGE mostram que o aumento da população idosa tem aumentado como uma pirâmide, tá? Na próxima transparência eu vou explicar melhor o que é. Pode passar. Aqui, a pirâmide de 2060, vocês veem bem, comparado com a de 1980. A base era grande de jovens e ela está ficando cada vez maior no alto, ou seja, a quantidade de idosos está aumentando no mundo. Um dia nós seremos idosos e o trabalho que nós fizemos agora para ajudá-los vai servir para a gente também. A próxima transparência, por favor. O censo de 2010 diz o seguinte, a população de 190 milhões no Brasil, a população idosa chega a 20,6 milhões, 10%, 10,8%. Já um estudo, que não é o censo, mas é um estudo, diz que em 2017 a população idosa já é de 14,6%. Próxima transparência. Diante desse exposto, quando a gente faz um projeto, a gente tem que pensar no design universal. O design universal, ele é um design que preza por 7 princípios: o uso equitativo, a flexibilidade de uso, o uso intuitivo, a informação perceptível, tolerância ao erro, baixo esforço físico e tamanho e espaço para acesso e uso. Por favor, vai para frente. A próxima. Os idosos, eles têm muitas dificuldades. A deficiência visual é uma delas, e o problema que advém da velhice, principalmente com a falta de tato, a mão fica mais seca, não pegam as coisas, falta também força física, visão, e artrose e artrite, isso vem colaborar muito para que eles tenham dificuldades no uso das embalagens. A próxima apresentação, por favor. O que eu fiz? Essa é uma pesquisa minha, tá, gente? É um estudo que eu fiz, não é um estudo buscado em algum lugar. É um estudo que eu fiz particular, porque esse assunto me interessa. Embalagens que... O que o público idoso apontou? Embalagens que não necessitem de outro objeto para abri-la, como uma faca, para abrir o pacotinho de bolacha, que aquele fitilho nunca funciona. Embalagens pequenas para uso imediato. Embalagens fáceis de serem guardadas. Embalagens que, depois de abertas, sejam fáceis de serem fechadas também. Embalagens leves e que não quebrem ou escorregarem, embalagens que tenham um bom formato para uso, embalagem com foto do produto para eles saberem o que é. A próxima transparência. Estou chegando no final, só mais um minutinho.
Embalagens com letras grandes que facilitam a leitura. Aquelas pequenininhas é um absurdo. O QR Code entraria aí para facilitar. Embalagens fáceis de abrir e depois fechar. Comunicação clara, objetiva, contrastante. Cores e desenhos que identificam o produto. Data de validade local acessível. A gente, às vezes, que chega, tem que olhar contra a luz do sol, com a lâmpada, com a luz. É impossível, né? Embalagem que permita a visualização do produto. Embalagem que libere totalmente o produto. Embalagem com selos de inviolabilidade fáceis de abrir. Não aqueles que você tem que enfiar a faca e cortar. Embalagens descomplicadas para usar. A próxima, por favor. É assim que o cego enxerga os seus produtos, os produtos das empresas, que não pensam neles. É uma embalagem vazia, porque ali não tem nenhum produto que chegue e não tem nenhum vendedor silencioso. Por quê? Porque ela não está se comunicando com o cego, nem no seu aspecto físico imediato, nem em campanhas publicitárias. A próxima, por favor. Aí está o meu nome. Se vocês precisarem de algum serviço que eu possa te atender, estou à disposição. O meu YouTube, gostaria muito da inscrição de vocês, e o like de vocês é muito bem-vindo, porque quanto mais likes e mais recomendações vocês fizerem ao meu canal, eu agradeço, e a minha intenção é crescer cada vez mais. E espere as próximas lives que eu farei o mês que vem, são extraordinárias. Muito obrigado pela atenção de vocês.